É isso aí então, agora com o seu projeto publicado, bonitinho na Vercel, todo mundo pode acessar. Quais seriam as etapas finais aqui, né? Qual o rumo que vai tomar agora o seu projeto? Não tem muito o que eu falar aqui, é meio individual, mas o que eu faria aqui era mandar para os amigos, comunidade no Discord, arranjar pessoas para testar. Deixa rodando lá. É difícil alguém conhecer teu projeto do nada. Posta no teu Insta lá, manda para alguns amigos seus testarem. É legal também você mandar para pessoas fora da área de programação, porque se você manda só para programadores testar, querendo ou não, a gente tem uma visão meio nichada, né? Meio tipo assim, eu vou verificar se o código tá assim, assim assado, ver como é que ele estruturou o site e tal. Mas se você manda para uma pessoa que não é dessa área de tecnologia, ela vai ter uma visão completamente diferente da visão que a gente tem. E daí, a partir disso, a gente tem bugs para corrigir, implementar novas features, provavelmente, né? Com toda aquela questão lá de criar uma branch nova no GitHub, testar e daí sim fazer o deploy e escrever uma documentação. Isso aqui eu acho que é o essencial, assim. Se você entrar no meu GitHub, por exemplo, esse aqui é um projeto meu que eu fiz um tempo atrás e esse é o modelo de documentação que eu acredito que seja o ideal, né? Então aqui eu tenho um nome para o projeto, explico brevemente o que ele faz, tem algumas referências e algum disclaimer sobre possíveis features novas que eu for implementar ou alguma coisa assim. Uma breve demonstração do sistema aqui e, enfim, toda a parte relacionada à estruturação do projeto, né? Enfim, tem bastante coisa que você pode fazer. Se o seu projeto for público, é muito válido você ter um README, né, uma documentação bem explicativa sobre o que ele faz. Aí vai do seu foco, se ela vai ser em português ou em inglês. Em inglês eu acredito que seja essencial, mas é legal também você ter em português, porque querendo ou não a gente está no Brasil, né? Então, pelo menos a maioria das pessoas que vão acessar, elas devem falar português, mas o inglês é legal também. No meu caso, eu deixo dessas duas formas aqui. Eu tenho esses badges ali, né, que levam para a mesma documentação, só que traduzida para o português. Além disso, o que vocês podem fazer é copiar exatamente o que eu estou fazendo. Grava um vídeo, mostra o seu projeto, deixa o link para as pessoas utilizarem e explica o que você fez. Passa por todo o seu código e fala como se você estivesse ensinando uma pessoa que está começando agora. Exemplifica o que você fez, mostra na tela exatamente sobre o que você está falando. Não é todo mundo que vai gostar de fazer isso, mas eu acho muito bom isso, principalmente para você mesmo. Se você hoje está começando, fez o seu primeiro projeto lá e grava um vídeo explicando o seu ponto de vista sobre o que você fez e explicando o que cada coisa faz, imagina você daqui 2 anos. Como que vai ser legal você, depois de muito tempo estudando e se aperfeiçoando, ter um vídeo onde você mesmo explica o que você fez de 2 anos atrás. Isso para mim é incrível, eu acho que é o principal motivo pelo qual eu estou gravando esses vídeos aqui, para eu poder ver o meu avanço, né? Eu acho que é uma coisa que eu deveria ter feito lá no começo, quando eu estava começando a programar mesmo. Eu encorajo vocês a gravarem, postarem, nem que seja no TikTok, no Reels ali, ou um canal no YouTube que você crie do zero. E comente, fale sobre isso com seus amigos, com aquela comunidade do Discord que eu falei. É importante você ter isso em mente também, porque para mim, a melhor forma de eu aprender uma coisa ou reforçar algum conteúdo é explicar ele para alguém. Então, embora eu não consiga ou não tenha aperfeiçoado ainda a minha técnica de escrever o código e gravar ao mesmo tempo e comentar ao mesmo tempo, esse formato que eu estou fazendo eu acho que fica legal. Eu escrevo o código, depois eu passo por todas as principais funcionalidades dele e vou explicando o que cada coisa faz. Isso, além de reforçar o conteúdo, né, entender realmente o que eu estou fazendo, não só pegar um código do GPT e escrever aqui. Eu reforço isso e explicar para mim é a melhor forma de aprender alguma coisa nova. E quem sabe isso funcione para vocês também, né? Então é isso aí, rapaziada. Ficou bem extenso, deu várias horas de conteúdo aqui. Eu não sei como é que eu vou editar isso, se eu vou postar um vídeo inteiro muito longo ou se eu vou separar em partes. Mas eu espero que tenha ficado bem claro. Deixa um comentário aí se tu curtiu esse formato, se alguma coisa ficou mal explicada, se eu fui rápido demais ou enfim. Deixe seu feedback aí, é bem importante para mim. E é isso aí, tamo junto.